Olá pessoal, tudo bem? Então vocês estão gostando da nossa série Perguntas e Respostas? Se vocês lembram, a gente foram 20 capítulos da nossa série, agora a gente está recomeçando, a gente acumulou muita pergunta já, né, sobre os assuntos relacionados ao coração, as perguntas que vocês me deixam lá no Instagram, né, para quem não me segue no Instagram, você digita lá, @dr.iano, tá tendo muita fake ali no Instagram com relação a perfis, meus perfis, tá? Então o único perfil que é meu é o dr.iano, aquele que tem o selo de verificação. Todos os outros perfis de Dr. Roberto Iano são falsos, tá? Então já olha lá a marquinha azul do selo de verificação, você vai ver que é o meu Instagram oficial, tá? Para vocês que me acompanham no YouTube e no Facebook também, tenho que agradecer a cada vídeo que eu solto, lá são mais de 1000 comentários, então peço desculpa que eu não consigo responder realmente todas as perguntas, mas eu estou sempre separando aqui, ó, as melhores perguntas, não as melhores, mas algumas perguntas que a gente tem em maior quantidade para eu poder responder a grande maioria de vocês, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa série Perguntas e Respostas? Vamos lá então, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então a gente vai dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. Vocês que me deixam as perguntas, alguns até ficam bravos. Ah, doutor, você faz vídeo? Até não entendo, a pessoa chega assim, doutor, você faz vídeo, mas nunca responde nenhuma pergunta, então não vale de nada. Como não vale de nada, né? Faço vídeo, espalho informações, falo como cuidar do seu coração. São mais de 300 vídeos no Facebook, são mais de 200 vídeos no YouTube. Todo dia tem conteúdo lá no meu Instagram. E a pessoa, não sei, às vezes ela tem raiva de alguma coisa, está nervosa com outra coisa, e fala, não adianta de nada, você não responde, o que eu vou fazer, né? Enfim, a gente olha ali, até às vezes até fica um pouquinho bravo. Mas enfim, a gente tem que continuar com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é informar a população. Porque se você não fica doente, né, você não vai precisar gastar aquele dinheirão, aquela quantidade enorme de dinheiro. Porque para quem não sabe, acho que até isso eu falei em outro vídeo meu, mas quando você trabalha com a prevenção de doenças cardiovasculares, além de você não ficar doente, é claro, você acaba gastando até 5 vezes menos. Então você cuidou da tua saúde, você fez a prevenção. Por que os países lá de primeiro mundo, eles têm o SUS, por exemplo, eles nem têm o SUS, só tem o sistema privado, porque eles trabalham com a questão da prevenção primária. Eles trabalham com a questão da pessoa nem ficar doente. Quando ela fica doente, aí é ruim o serviço. Mas como menos pessoas ficam doentes, né, a qualidade de vida desses países acaba sendo melhor e a expectativa de vida muito maior do que no Brasil, tá? Então é isso que acontece. Então vamos trabalhar com a prevenção. Além de não ficar doente, gaste até 5 vezes a menos, tá? Mas vamos lá, então, para a primeira pergunta da nossa série Perguntas e Respostas. Vamos lá. Isabel Belon. Olá, doutor. Preciso de uma resposta sua, por favor. Certa vez, mais ou menos uns 3 anos, minha pressão estava aumentando muito e o médico mandou tomar um comprimido de hidroclorotiazida todo dia junto com losartana de 50. Foi muito bom, mas passado um tempo, um outro médico disse para eu parar de tomar o hidroclorotiazida, pois estava acabando com o meu potássio do corpo. O que eu faço, doutor? Abraço para o senhor. Realmente o hidroclorotiazida, ele é um diurético tiazídico, em que ele acaba expoliando alguns minerais, dentre eles o potássio. Então, às vezes o médico dosou, o primeiro médico que te acompanhou, ele viu que o teu potássio estava normal e não tem problema nenhum em passar hidroclorotiazida, né? Que é um diurético tiazídico, mas o outro médico provavelmente deve ter te avaliado e viu que o potássio está baixo. E nesses casos em que a gente reavalia o paciente, nota que o potássio está baixo, a gente tende a suspender realmente o diurético. O diurético é um excelente antihipertensivo, tá? Mas quando ele está dando esses problemas aí, tem gente que sente cãibra, né? Tem gente que o potássio realmente cai, tem gente que às vezes o sódio acaba baixando, então o médico pode optar por retirar essa medicação, tá? Então não tem nenhum médico ou outro médico que estava errado, não.
foi uma ocasião específica, uma situação específica em que você passou, e aí o médico optou por trocar a medicação, porque realmente o hidroclorotiazida, ele pode fazer diminuir o potássio e pode fazer também aumentar o ácido úrico, por exemplo. Então, pacientes que têm hiperuricemia, que é o ácido úrico elevado, a gente tem uma tendência também de evitar os diuréticos tiazídicos, tá? Mas é isso. Muita gente fala, porque o doutor fica dançando, porque é assim, que a gente mantenha mais naturalidade, né? Eu não sou dançarino não, mas eu acho que o movimento, enfim, deixa o vídeo mais gostoso de assistir, né? Mas se me pegarem dançando aí também, por aí, vocês não liguem não, tá? Mas vamos continuar aqui. Nossa, falando bobagem hoje, mas vamos lá. Maria de Fátima Coimbra. Doutor, existe algo que possamos fazer para melhorar as artérias? Ah, olha lá. Maria de Fátima. Provavelmente você deve estar falando do processo de aterosclerose, né? Que a artéria doente, o que ela faz? Quando a artéria está doente, o endotélio, que é a camada que cobre a artéria, ela inflama e facilita a entrada de gordura. Aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de ter derrame. Então, o que você tem que fazer para evitar a aterosclerose? O que você tem que fazer para evitar que suas artérias fiquem doentes? Vamos lá. É controlar os fatores de risco que levam ao infarto. Então, o que você tem que fazer? É manter a tua pressão bem controlada, é manter o teu colesterol, o LDL colesterol bem controlado, o teu HDL, que é o colesterol bom, elevado, é manter os níveis de triglicérides sempre abaixo de 150, né? Tem um vídeo meu que eu falo sobre triglicérides, que eu até vou deixar aqui no card, né? Se você é diabético, gente, até falei isso no outro vídeo também, mas o diabético, ele é um paciente que não gosta de cuidar da saúde dele, não são todos, mas no geral o diabético ele não gosta de cuidar da saúde. Então quando chega para mim no consultório, ele está totalmente descompensado, com a hemoglobina glicada lá no alto, sintomático, urinando muito, comendo demais e emagrecendo, enfim, ele chega lá todo alterado. Então o diabetes, ela é uma das principais doenças também que deixa as artérias do coração doentes. Então tudo aquilo que inflama as artérias, você imagina, o excesso de colesterol vai lá e inflama a artéria do coração. A glicose em excesso inflama e vai facilitar essa entrada de colesterol para dentro das artérias. A pressão alta ali, ó, esgarçando o endotélio, também vai acelerar o processo de aterosclerose. Então, o que você tem que fazer? É evitar todos esses fatores de risco, melhorar a tua alimentação, é claro, que se você reduz ali os carboidratos, por exemplo, você controla o triglicérides e você controla o diabetes, por exemplo, né? Tentar evitar os embutidos, comida com muito sal, porque a gente sabe que o sal também, em excesso, o sal é importante para o organismo. Mas o sal em excesso pode elevar também a pressão arterial e facilitar o processo da aterosclerose. Então é isso que você tem que fazer. Além, é claro, do que eu estava esquecendo? De fazer exercício físico. A gente sabe, não tem jeito. Quem faz exercício físico, teve até um estudo muito interessante que mostrou que pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, que fazem menos de 150 minutos de exercício físico por semana, eles no geral sobreviveram 11 anos a menos. Aí eu sei que tem gente que vai falar, doutor, tu não vai morrer. Um dia eu vou morrer mesmo. Mas se você puder viver 11 anos a mais, é melhor, né? Então fazer exercício físico, né? Vai melhorar a tua saúde como um todo. O exercício físico controla a pressão arterial, reduz o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, reduz os triglicérides, reduz o ácido úrico, ajuda a controlar o diabetes, além de melhorar a tua autoestima, tuas articulações, tua parte osteomuscular, tua saúde mental. Pessoas sedentárias costumam ter mais problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. As pessoas que se exercitam, elas melhoram muito a questão psicológica e muitas vezes conseguem até largar dos medicamentos. Né? O depressivo também não tem vontade, parece aquela tá tentando empurrar um bloco quadrado assim ladeira abaixo. Mas depois que você consegue empurrar ele ladeira abaixo, aí o negócio vai embora. Então isso que o exercício físico ele vai fazer. No começo é tedioso, é difícil você começar a fazer exercício físico. Mas você vai ver que quanto mais você vai fazendo, o negócio vai ficando cada vez mais prazeroso. Então faça exercício físico, tá bom? Essa vai ser também uma maneira
muito eficaz de você deixar suas artérias absolutamente sadias. Tá bom, pessoal? Então, a Clínica Iano está fazendo atendimento em telemedicina. Estou atendendo pacientes de todo o Brasil, tá? Então, se você está tendo dificuldade em marcar consulta com um cardiologista ou cardiologista, ou se você mora numa área muito remota em que não tem acesso fácil ao cardiologista, a Clínica Iano está fazendo atendimento para todo o Brasil, tá? Então, o que você precisa é de um celular com câmera e internet. Depois eu vou deixar aqui o link na descrição do nosso WhatsApp, o link para você poder agendar direto pelo nosso site, tá? E a gente explica direitinho, o nosso sistema é muito simples, você não precisa instalar programa nenhum para eu poder te atender. Você vai me ver assim, ó, cara a cara, frente a frente, lá no meu consultório, é claro. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.